Legal. Fui abordado com uma pergunta bem interessante, que é muito legal de comentar. E nem todo o curso de física inclui, eu vou dizer até que a maioria dos cursos de física e de ensino médio não incluem essa discussão. Porque nem sempre o pessoal fala da equação de Bernoulli. E no nosso material didático, a gente acaba não citando a equação de Bernoulli, porque aqui na nossa região sul não é cobrado isso. Em outros vestibulares mais por norte pode aparecer cobranças a respeito da equação de Bernoulli. Então eu acho que vale a pena, como na outra turma eu também tive que dar uma discutida de outras coisas nessa aula, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Como é que o maldito avião voa, né, cara? Como pode, se ele é mais denso que o ar, o que ocorre naquelas asas que permite que uma força atue verticalmente para cima, mantendo o avião voando? Na verdade, a grande sacada do avião moderno é o formato da asa. A forma, o shape da asa é que determina a capacidade de voar do avião. Bom, galerinha, para que tu entenda o processo que o avião, pelo qual o avião voa, primeiro tu tens que entender o que é a pressão gerada por um gás. E eu já cheguei a, de repente, eu acho, em algum momento, fazer aquela marquinha na mão, né? 1 centímetrozinho quadrado aproximadamente, conta até 1, e mais de 1 bilhão de moléculas se chocam contra aquele pedaço de pele em um mísero segundo. Ou seja, é importante que tu entenda que o choque das moléculas do gás que te envolvem é que gera a pressão em volta de ti. Então, se eu tiver uma asa de avião, não estou enxergando, pessoal. Agora enxergou? A asa do avião, beleza? O avião está vindo para cá. O avião está vindo para cá, beleza? Então, ó, o ar atinge a asa desse jeito, beleza? Se a gente faz o teste em laboratório com um gás azulzinho, coloridinho, na hora que a gente libera a fumaça azulzinha, coloridinha, a gente percebe que essa fumacinha se divide em 2 filamentos de fumaça, um que vai por cima, outro que vai por baixo, e por incrível que pareça, as fumacinhas coloridas chegam juntas no final da asa. Isso é um experimento que dá para fazer em mecânica dos fluidos, que é bem legal de fazer. Tu tá lá no laboratório, tu bota o formato da asa de um avião e tu bota um ventilador empurrando o ar para lá. Não vai enxergando nada. Mas aí tu libera uma fumacinha azulzinha, saindo de um incenso especial. Essa fumacinha azulzinha vem, se divide em 2 ramos. Você está filmando isso, né? E aí depois em câmera lenta tu vê que esses ramos azuis se chegam juntos aqui de novo, ó. Como se fossem parceiras inseparáveis as moléculas ali. Não. Ah, meu amor, puf, se unem de novo. Beleza? Tudo bem? Mas espera aí, qual camada de ar percorreu um caminho maior? Com certeza esse caminho aqui está menos ondulado do que o de cima, né? Esse caminho de baixo é mais curto, o caminho de cima é mais longo. Se eu estou te falando que experimentalmente dá para mostrar que as moléculas chegam ao mesmo tempo, o que eu posso concluir sobre a velocidade do ar na parte de cima? É maior. A velocidade do ar na parte de cima é maior que a velocidade do ar na parte de baixo. V2 é maior que V1. Tudo bem para vocês? Mas espera aí, se a asa estivesse parada, haveriam moléculas se chocando com a parte de cima e com a parte de baixo. Concorda comigo? Mas na hora que eu começo a assoprar essas moléculas, assoprar elas, tu concorda que elas vão se mexer também? Paradas. Aí eu assopro mais forte a de cima do que a de baixo. Tu concorda que eu vou estar atrapalhando o movimento das moléculas de cima mais? Então elas vão poder se chocar com menos qualidade do que as de baixo, né? Tudo bem? Se eu assopro, atrapalha elas. Se eu assopro lá em cima, atrapalha. Se a velocidade é maior em cima, quer dizer que as moléculas de cima estão sendo mais atrapalhadas do que a de baixo. Quer dizer que a pressão em cima diminui. Mas eu estou tentando te mostrar atomicamente. Na prática, a gente mostra que tem 2 maneiras de calcular uma pressão. Pressão hidrostática, ou pressão estática, e pressão dinâmica. Ou seja, eu posso causar uma pressão só pela presença das moléculas, ou posso causar uma pressão porque empurrei ar contra alguma coisa.
São duas pressões diferentes, a pressão do ar parado, pressão estática, e a pressão do ar se deslocando, pressão dinâmica. Beleza? Mas tem uma maneira bem mais legal de mostrar que isso aqui funciona. Alguém tem uma folhinha de rascunho, um pedaço no final do caderno que possa ser rasgado, um pedacinho de folha? Eu acho que alguém já conseguiu, deixa eu pegar. Olha só. Tem moléculas aqui embaixo agora, não tem? Só que elas estão fazendo a mesma força das moléculas aqui. Concorda comigo? Por isso que estabilizou virado para baixo, porque tem o peso da folha, né? E já que as forças das moléculas se chocando contra a parte de baixo e contra a parte de cima é a mesma, ela fica para baixo. Tudo bem? Agora eu vou avacalhar com as moléculas que estão aqui em cima, eu vou atrapalhar elas. Tu viu? Subiu, né? Subiu, não subiu? Oh! Tu viu? Engraçado, a sensação é que se assoprar tem que descer, né? Mas não quando eu assoprei as moléculas que estavam aqui, se atrapalharam, escoaram, e as de baixo continuaram. Beleza? Ou seja, a sacada do avião é fazer com que o ar na parte de cima da asa tenha velocidade. Se tu fizer isso, pronto, vai ter pressão maior embaixo do que em cima da asa e vai manter o avião flutuando, né, voando. Só que se tu reduz a velocidade demais, chega uma hora que não dá conta, né? E aí o avião começa a cair. Então todo avião tem uma velocidade mínima para poder voar, né? E o piloto tem que saber disso na hora da decolagem, imagina, né? Pô, eu tô com o avião tal, esse avião precisa de tantos km por hora para decolar, em função disso, certo? Então ele tem que saber se controlar o tamanho da pista para fazer a decolagem com segurança, né? Então, bem legal. Eu te confesso que quando me fizeram isso aqui na minha frente, eu fiquei chocado. Pô, que massa. Aumentou a velocidade, diminui a pressão, olha que loucura. A tendência nossa é pensar o contrário, né? Resumindo, deu ventania no teu prédio. Claro que se a ventania bater de frente na tua janela, ela pode explodir para dentro. Concorda comigo? Não é? Mas o grande perigo de uma tempestade é quando o vento é assim, cara, ó. Quando o vento é tangente à janela, a janela explode para fora. Então o risco maior de uma janela explodir num dia de ventania nem é quando bate de frente, é quando bate assim. Porque aí a pressão fora cai, a pressão dentro é grande e a janela pode explodir para fora. Relativamente comum em regiões de alta, né, de ventos fortes isso acontecer, né? Porque geralmente a gente pensa que o vento vai explodir a janela e jogar a janela para dentro, né? Mas só se ele for de frente, se ele for tangencial, explode para fora, pelo mesmo motivo que o avião voa. Legal, galera? Então, uma ideia que pode te ajudar a responder um monte de questãozinha a respeito disso. Não na nossa região não é cobrado nos vestibulares, mas quem vai arriscar um vestibular para São Paulo, até diria Paraná, já começa. Então talvez tu tenha que ter uma noçãozinha dessa. Aumenta a velocidade, diminui a pressão estática. Por isso que ocorre o fenômeno. Muito legal a pergunta, agradeço a oportunidade de comentar isso com vocês. Galerinha, olha, hoje nós vamos mudar de áreas aqui na Física C. Eu fico feliz porque, ao meu ver, vai ficar mais fácil para ti. Nós começamos com eletrostática, não era? Cargas elétricas, força, trabalho da força elétrica. E hoje nós vamos começar a mudar um pouco de situação. E pelo que eu percebo dos anos anteriores, a galera se dá melhor nessa parte. Claro que eu não quero abandonar a matéria anterior. Pelo contrário, eu quero até fazer uma revisão do nosso super ultra mega formulário. Alguém lembra qual é o nome desta fórmula aqui? Que nome recebe esta fórmula? Lei de Coulomb. Muito bem. Mede uma força entre duas cargas elétricas, pode ser atração ou repulsão. Sabemos que o Coulomb deu uma coladinha na lei da atração das massas de Newton, né? Então para ele foi mais fácil do que foi para o Newton descobrir a fórmula. Só que força não é tudo na vida. Às vezes conhecer o trabalho é mais importante. E trabalho é força, tem até o cosseno do ângulo, mas é só para decompor. Mas se eu pegar essa fórmula, que é a força, e multiplico pela distância, cancela o ao quadrado, não é isso? Por isso que energia potencial elétrica é uma fórmula muito parecida, porém sem ao quadrado. E por que agora não tem mais módulo? Porque é uma grandeza escalar, e aí grandeza escalar faz sentido falar em mais ou menos. Grandeza vetorial não faz sentido, porque a seta é que diz, né? Se para lá é mais, essa seta indicaria menos. Concorda comigo? Só que nós vimos que conhecer força e energia não é o suficiente. Nós tivemos que desenvolver uma ideia mais refinada, a ideia de... Fizemos uma experiência usando cargas de prova ou cargas de teste, e para cada carga de teste usada tinha uma força.
Só que dobrando, dobrava, triplicando, triplicava. Por isso que a definição de campo elétrico ficou desse jeito. Já que campo elétrico deriva de força, que é vetorial, campo elétrico também é. Uma ideia muito similar é a ideia de potencial elétrico. Fizemos experiências e medíamos a energia e a carga. Dobrava a carga, dobrava a energia, triplicava, triplicava. Nós vimos então que era uma boa maneira de medir o potencial elétrico. Só que ficar dependente dessas duas fórmulas é ruim, porque com elas só podemos evoluir experimentalmente. Tem que ir para o laboratório, tem que fazer teste. E aqui na física a gente gosta de calcular com a teoria apenas, né? A prática até é complicada aqui no ensino médio, a prática. Porque exige uma série de habilidades manuais para tu ir para o laboratório fazer as medições. E nem todos, hoje que vivemos na selva de pedra, né, nós não temos as habilidades que nós tínhamos antigamente. Antigamente a criança passava boa parte do dia vendo o pai trabalhar. Como é que não vai aprender? Né? O pai lá marceneiro, a criança olhando, o pai medindo, o pai serrando, só de olhar o cara aprende. Ah, o filho virou marceneiro também, né? Hoje em dia não, nossos pais estão nas empresas, trabalhando, nós na selva de pedra, e aí a gente acaba não adquirindo habilidades manuais como nossos antepassados. Talvez por isso ocorra um certo atraso na hora de ir para o laboratório. Mas na universidade, cara, tu vai te deleitar com o laboratório. Muito legal, quando tu tá mais maduro, botar a mão na massa. Para se livrar dessa parte então laboratorial, vamos isolar numa, substituir na outra, e aí a gente cria uma fórmula para calcular campo elétrico sem precisar fazer experiência. Continua sendo vetorial, por isso eu vou usar o módulo. Qual é a única diferença? A carga foi cortada, né? A carga de cima aqui cortou com a carga de baixo, então é uma carga só, ali são duas. Mas só de olhar o ao quadrado, né? Tu já sabe que esse está relacionado com esse. Força e campo elétrico estão relacionados, é claro. Substituindo uma equação na outra, para calcular um potencial, corta a carga de cima com carga de baixo. Tudo bem? Professor, eu só não gosto porque que tu usa minúsculo e de repente tu bota maiúsculo. Ai, ai, ai. É bobagem minha mesmo, é para te deixar com a pulga atrás da orelha, para tu lembrar que a porcaria da letra não faz a menor diferença. Se tu quiser chamar de Q1, chama. Quer chamar de Qzinho 2, pode chamar, não tem problema. Aqui eu coloco 1 e 2 para deixar claro que são duas cargas, aqui eu coloco um Qzão só para mostrar, olha, é aquela carga que está lá na situação. Não tem 1 e 2, porque eu vou chamar de 1 e 2 só tem uma. Nada demais. Peraí. Como é que mede força? Newton. Como é que mede carga? Coulomb, unidade de campo elétrico. Claro, Newton por Coulomb. Depois, futuramente, pode encontrar isso como Gauss, em homenagem ao grande matemático Gauss, mas não é comum. O mais comum é chamar de Newton por Coulomb. Unidade de energia? Joule. Muito obrigado. Unidade de carga? Coulomb. Joule por Coulomb ou volts. Esse é muito comum, por isso, inclusive, eu gosto de usar o V. Em outros materiais, tu pode encontrar o U em vez de V, tá, gente? Só que aí, olha só. Eu te mostrei nas últimas aulas que energia é sinônimo de trabalho. E quando eu vou realizar um trabalho, é bom saber aonde eu comecei e aonde eu parei. Por isso que eu dei uma leve modificada nessa fórmula. Disse que V de A até B é igual ao trabalho de A até B, e é óbvio que é o trabalho da força elétrica, estamos estudando força elétrica, sobre carga. Mudou muito a fórmula, gente? Mudou nada. Só que agora é importante tu saber que VAB, como é que se calcula VAB? VA menos VB. VAB é VA menos VB. É isso aí. Que era a ideia que, teoricamente, a gente tinha que usar na prova, né? Para matar um dos itens da prova. Usar essas duas ideiazinhas aqui. Depois, a última coisa que eu posso falar para revisar essa matéria é te lembrar daquela situação especial onde a gente pega duas placas compridas paralelas, conecta uma no polo positivo, outra no polo negativo. A placa conectada ao polo positivo vai ficar positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada, e já que as linhas de campo são divergentes para positiva e convergentes para negativa, o campo fica assim, ó, e não é um campo qualquer. Parabéns, é um campo de valor constante chamado de campo uniforme, o que fica evidenciado pela distância entre as linhas se manter constante, beleza? Nessa situação, e só nessa situação, nós podemos fazer uma relação entre potencial elétrico e campo elétrico. Olha bem para essas fórmulas, o que uma tem que a outra não tem? Apenas o ao quadrado.
Tu concorda que se eu multiplicar essa fórmula pelo ao quadrado eu cancelo ali, ó? E aí fica igual a essa, né? Ou seja, se eu pego o campo elétrico e multiplico pela distância, eu obtenho o potencial elétrico. Essa fórmula é fundamental que fique claro que ela apenas serve para campo de que tipo? O que significa campo elétrico uniforme? Valor constante. Aqui é igual aqui, é igual ali, ali, ali. Deixa eu dar um exemplo de aplicação. O exemplo mais famoso desse tipo de situação é a seguinte, ó, o cara coloca ali a superfície equipotencial, diz que ali tem 15 volts. Bota outra superfície equipotencial, diz que tem menos 5 volts. E diz que a distância entre elas é 0,5 metros. E aí ele te pergunta, determine o valor do campo naquela situação. Poxa, peraí, já que a voltagem é de um ponto para o outro, eu posso chamar de A e B. Então a voltagem de A para B é igual ao campo elétrico vezes a distância de A até B. Observem vocês que originalmente a fórmula não tem começo e fim. Eu só acrescentei o começo e o fim ali porque eu percebi que as linhas, né, não começavam daqui até lá. Então para delimitar da onde até onde eu estou calculando, eu chamei uma linha de A, outra de B. Quanto é que é o VAB? Parabéns, VA menos VB. 15 menos 5. Tudo bem para vocês? O campo elétrico ele pediu, né? E qual é a distância? 0,5. Menos com menos é mais. 15 mais 5 é 20. Está multiplicando, passou. Dividindo. O campo elétrico em qualquer local dessa região é o mesmo e vale 40 newtons por coulomb. Se eu colocar 1 coulomb ali, qual é a força? 40. Se eu colocar 2 coulombs ali, 80 newtons. Se eu colocar meio coulomb aqui, 20 newtons, porque o campo elétrico é constante, né? Certo? Beleza. Eu até acho que comentei com vocês, quando o professor colocou essa fórmula na aula, eu fiquei super feliz, porque muitos problemas pedem para fazer essa relação, e saí usando. Saí bem feliz, usando uma, duas. E quando eu fazia exercício, eu não fazia assim um e olhava o gabarito. Porque quando eu olhava o gabarito de um, meu olho desviava para baixo e via o gabarito do próximo. Eu ficava revoltado quando isso acontecia. Então eu fazia 10 e na hora de olhar o gabarito eu tampava lá a partir do 10 e olhava os 10. Errei todos. Eu fiquei revoltado, passei a tarde fazendo exercício e errei tudo. Aí eu, pô, o que foi, né? Fui para assistência. E aí é que eu descobri na assistência que só serve para campo uniforme. Em outro local não usa, cara, porque vai dar errado. Tá? Essa fórmula é muito boa, só que só vai servir para campo uniforme. Olha ali, essa é a nossa revisão. Foi até aqui que nós vimos de eletrostática. E agora nós vamos mudar de áreas. E eu fico feliz porque a matéria vai ficar um pouco mais light, eu diria. Não achem que nós vamos abandonar isso. Pelo contrário, eu te convoco para a gente fazer um pacotão já nesse final de semana. Tu vai ter que gastar uns 15 minutos na física B, né? Fazer uma de reflexão total, uma de profundidade aparente, que a gente combinou. Aí eu já podia botar mais uns 15 minutos e gastar uma meia hora, um pouquinho de física B, um pouquinho de física C. E aí é legal tu pegar o passado mesmo, pegar as primeiras questões do volume 2, aí faz umas do meio, faz umas mais apimentadas para o fim, certo? Porque agora vai começar a ficar um pouco diferente. Vamos trabalhar um pouquinho agora com uma outra noção bem interessante, agora acredito que já no volume 3. Dá uma olhada se é no volume 3 que começa a capacitância. Eu acho que é isso aí. Aqui encerramos o volume 2, estamos indo para o volume 3.